Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, na live de ontem eu falei sobre o CPAC que aconteceu no Texas, lá nos Estados Unidos, e o desempenho que o Flávio Bolsonaro teve nesse que é o maior evento conservador do mundo. O Flávio Bolsonaro falou muito bem, falou ao público conservador, a lideranças políticas no mundo inteiro. Mas outro acontecimento que houve também no CPAC merece a nossa atenção. Esse acontecimento fala mais à direita brasileira, que foi um novo desentendimento, agora presencial, entre Alan dos Santos e Ana Campagnolo. Eu coloquei aqui um trecho, a versão de cada um sobre o ocorrido, e vou fazer uma reflexão no final. Peço a sua atenção sobre isso, porque isso é importantíssimo. O que eu vou falar no final é importantíssimo para o nosso posicionamento como direita num momento como esse. Olha só. Que eu não poderia avançar. Olha que ponto. Aí, uma questão também... Eu tentei entrevistar a Ana Campagnolo ali, ela correu. Eu quero botar esse vídeo aqui ao vivo. Eu quero comentar sobre isso. Então vem pra cá. Vem pra cá. Não, fica aí, Vitória. Fica aí. Não. Fica aí. Pera aí, eu quero conversar mais com você, Vitória. Tá bom. Não, tranquilo. Eu vou ao banheiro e volto. Eu vou mandar aqui pra equipe. Tentei entrevistar a Ana Campagnolo aqui. Até desligaram meu telefone ao vivo. Desligaram. Clicaram no meu telefone. Eu só queria perguntar por que ela quer permanecer no partido do Bolsonaro, atrapalhando o filho do Bolsonaro de ser senador. Ela não quis. Tô mandando aqui o vídeo. E aí, aí eu pedi, honestamente, falei assim... A pergunta é legítima. Não, e ela falou assim, não vou te dar entrevista porque você é um escroto. Eu falei assim, você pode dizer por quê? Ah, do jeito que você trata as pessoas. Eu falei assim, você pode explicar o porquê? Ela não quis. A mídia independente, ela tem que perguntar o que ela quiser. Por que esse pessoal aceita ser entrevistado? Tá aí o vídeo aí, produção, tá chegando aí. Por que esse pessoal aceita ser entrevistado pela CNN, pela Globo News, mas não aceita ser entrevistado aqui? Tirem as suas conclusões. Tá aí o vídeo. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Alan, tudo bem? Como... Tudo bom? Ele tá filmando. Tô filmando, claro. Transparência total. Tudo bom? Eu ia ser simpática, mas aí vi que você tava só querendo aproveitar o dia. Não, tô querendo aproveitar. Eu ia ser simpática. Quero te fazer algumas perguntas. Eu sou jornalista e tô querendo te fazer uma pergunta. Eu não tenho interesse em falar contigo, Alan. Você é uma pessoa intragável. Por quê? Porque elas estão da maneira indigesta que você trata as pessoas. Eu vim te cumprimentar, você ia me cumprimentar. Aí só porque eu tava gravando pra mostrar, fazer uma pergunta pra você, aí eu sou intrigável. Eu tô falando com ela, agora o assessor tá querendo se intrometer, diga. Não, ele não é só um assessor. Ok. Ele não é só um assessor. A gente não trata as pessoas como vocês tratam. Mas por que eu, como jornalista, não posso te entrevistar? Por que eu, como jornalista, não posso te entrevistar? Eu não quero falar, cara. Não quero Não, falar sim. contigo, Alan. Mas por que, como Porque jornalista? eu tenho direito. Mas você não dá porque eu quero falar. entrevista para as fake news? Você não dá entrevista para CNN, por exemplo? Por quê? Por que para timeline você não pode? Porque você é um cara que perdeu a mão, né? Me diga, Perdeu a mão, eu não quero... Ana, argumente, por que eu perdi a mão? Tudo bem, né? Ah, obrigado, cara. Valeu. Não, mas argumenta. Argumenta, por que eu perdi a mão? Então, essa desculpa de dizer não, porque o Jair faz articulação equivocada, a gente tem que criticar, não pode ser gado, de baixar a cabeça. Filhão, fala isso pra mim, que já critiquei várias vezes. Agora, por que não ser transparente com vocês e dizer, olha, Alan, eu tenho certas discordâncias, não achei legal a candidatura do Carlos, não era o lugar dele, coisa do tipo. Não. Vocês viram o vídeo? Eu não tenho interesse em falar contigo, Alan. Esse vídeo não é uma resposta ao Alan, mas é uma conversa com você, porque você sim merece atenção e consideração. Ontem, quando eu cheguei ao pavilhão de mídia do CPAC, eu tava conversando com algumas amigas, inclusive algumas autoridades políticas, lideranças políticas americanas, e estava também procurando um documento na minha bolsa. Eu fui abordada de uma forma não muito educada pelo Alan dos Santos. Apesar do Alan ter perdido a mão e de ter falado muitas bobagens e muitas asneiras nos últimos meses, ele é uma pessoa por quem eu já tive consideração no passado. Então, eu interrompi a minha conversa, as pessoas que estavam ali comigo, e eu cumprimentei, achando que ele teria a educação de aguardar as pessoas que chegaram antes dele pra, sei lá, daí sim propor uma entrevista. De pronto, então, eu achei que ele viria conversar numa boa, e talvez até ele quisesse se explicar, porque eu fiz alguns questionamentos pra ele que até hoje ele não me respondeu, algumas mensagens que a gente trocou, e eu fiquei sem resposta. Então eu pensei que ele poderia querer falar sobre isso. Nos bastidores, eu sou uma pessoa muito acessível, sou divertida, sou pacífica, mas aí eu vi a câmera e percebi que ele não queria conversar. Ele queria holofotes. Ele já chegou tentando constranger todo mundo, metendo o celular na minha cara, e
já que ele queria tanto ser transparente, divulgar o que eu penso, então eu falei aí sim exatamente o que eu penso sobre ele, expus na lata a conduta que ele vem adotando nos últimos tempos, a forma desrespeitosa como ele vem se dirigindo à dona Michelle, nossa ex-primeira-dama, para tentar, sabe-se lá com quais intenções, dilapidar a imagem da dona Michelle, que é a esposa do Bolsonaro. Ela tá viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela tá cagando pro Bolsonaro. Dos ataques gratuitos que ele tá fazendo contra o Nicolas, para enfraquecer aquele que é a nossa maior liderança jovem de direita, dos absurdos que ele falou contra Santa Catarina e até dos destemperos que o próprio Alan teve no passado contra o Carlos Bolsonaro, quando o Alan disse que o Carlos precisava de tratamento mental. Depois, presta atenção também numa outra coisa que aconteceu, num detalhe que esse sim me incomodou bastante. Olha bem como o Alan tratou o Lucas Campos. Tô falando com ela, agora o assessor tá querendo se intrometer, diga. Não, ele não é só um assessor. Ok. Ele não é só um assessor. A gente não trata as pessoas como vocês tratam. Mas por que eu como jornalista, não posso te entrevistar? Esse cara, a quem o Alan se referiu como um mero assessor, foi um antigo amigo dele. Ele sabe quem é o Lucas Campos. Ele poderia ter chamado o Lucas pelo nome, mas ele quis diminuir o Lucas chamando pelo cargo. Nós temos várias fotos de eventos que o Alan participou porque o Lucas Campos convidou e organizou, quando ele era até ligado mais ao Alan do que a mim. E todos nós aqui éramos alunos do Olavo, o Lucas, ele e tal, quando era tudo mato. E mesmo assim ele se refere ao seu próprio amigo como um vassalo, ele tenta chamar o cara pelo cargo. Isso eu não tolero, até porque é o seguinte, o Lucas pelo menos é transparente, ele diz eu trabalho pra uma política, e ele tem orgulho de trabalhar pra essa política. O pior é a pessoa que paga de independente, ela paga de jornalista, isenta, que só fala a verdade, mas na verdade todo mundo sabe, tá falando, tá sendo bancado e pago por um grupo político específico, pelo menos. Bom, pessoal, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto muito de me envolver na treta diretamente, dizer quem tá certo, quem tá errado. O importante é a gente entender o que isso reflete na direita. O que eu percebo quando eu vejo as falas do Alan e as falas também da Ana Campanholo é que são duas pessoas que se mostram magoadas uma com a outra. E essa mágoa, obviamente, ela significa que há alguma admiração, ou houve alguma admiração, algum respeito, alguma expectativa de um para o outro. É impossível, por exemplo, que o Lula venha magoar você, que algo que o Lula faça contra você te deixe alguma mágoa. Essa mágoa, ela vem de alguém que a gente admira, de quem a gente esperava algo bom. E isso é o ponto-chave para a gente entender o que está acontecendo aqui. Infelizmente, eu acredito que essa questão poderia ser resolvida pessoalmente, um conversando com o outro, abrindo o coração, sendo franco, e mostrando, olha, você errou nisso aqui. Eu discordo, por exemplo, do posicionamento da Ana Campanholo sobre a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Acho que a gente tem que apoiar o Carlos. E também discordei da forma com que o Alan dos Santos se dirigiu principalmente a Michelle Bolsonaro. Isso a gente pode discordar de um e do outro sem se tornar inimigo, sem apoiar um e tentar destruir o outro. A gente precisa entender o que é mais importante para a direita, o que é mais importante para o Brasil. E nesse caso, eu vejo que essa briga, essa treta, ela pode ter a sua razão, a Ana Campanholo, de não gostar da abordagem do Alan. O Alan pode ter a sua razão em questionar uma deputada brasileira e querer saber, querer fazer perguntas, mas eu acredito que a forma com que isso tudo tem sido tratado poderia ser melhor de ambas as partes. Os dois poderiam fazer isso. Agora, são seres humanos, têm suas emoções, seus sentimentos, suas razões, as suas falhas, inclusive, suas debilidades. O que nós precisamos tomar cuidado é de não ficar incendiando ainda mais isso do que precisa. Eu vejo na internet pessoas demonizando a Ana e inflamando o Alan dos Santos sobre isso. Vejo pessoas também aproveitando para apoiar a Ana, não porque concordam com ela, mas porque têm alguma raiva do Alan e querem usar isso contra ele. Eu acho que esse tipo de comportamento é doentio, é demoníaco e a gente precisa realmente evitar tudo isso. Eu espero sim que Alan dos Santos e Ana Campanholo possam resolver isso, possam ter a humildade de ajustar aquilo que precisam e possam dar o seu melhor para a direita num momento que o Brasil mais precisa. O que nós precisamos é que Flávio Bolsonaro chegue ao poder com um grande apoio no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. E é para isso que nós aqui vamos trabalhar. Conte comigo, conte com o canal Valdinei Martins. Por isso, quero pedir a você, deixe o seu like se você concorda com o que eu falei nesse vídeo, compartilhe para mais pessoas e se inscreva no canal Valdinei Martins. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.